Eu tô aqui, tentando pensar positivo, mesmo quando a vida não está indo muito bem. Meu nome é James e daqui a 4 meses eu vou fazer 18 anos. Mal posso esperar por esse dia, pois quando ele chegar, eu finalmente poderei cortar qualquer vínculo com a minha mãe de uma vez por todas. E vai por mim, isso não é revolta de adolescente. É que a minha mãe é uma pessoa terrível, que acabou com a vida de uma pessoa que eu gosto muito e mentiu pra mim a vida inteira. Minha história começou de um jeito bem misterioso. Eu recebi um e-mail. E não era nenhuma propaganda ou spam. Era um e-mail pessoal, mas muito curto. Você é o James K? Eu não conhecia o cara que tinha mandado o e-mail, o que era estranho pra caramba. Meu endereço de e-mail não tinha nada a ver com meu nome. Pensei um pouquinho e resolvi responder em vez de mandar a mensagem para a caixa de spam. Depois de algumas horas, recebi um novo e-mail. Graças a Deus é verdade. James, eu sou seu pai. Pois é, meus amigos. Eu ainda não contei, mas o fato é que eu nunca vi meu pai. Dá pra imaginar o que senti naquele momento? Claro, eu quis me certificar de que aquilo não era alguma pegadinha maldosa. Então, perguntei àquele cara se poderíamos conversar por telefone. Mas pouco depois eu recebi outro e-mail. Meu pai, ou seja lá quem esse cara fosse, disse que por enquanto aquela era a única forma que poderíamos usar para manter contato. Nós precisávamos fazer de tudo para esconder isso da minha mãe, senão poderia acontecer um desastre. Para falar a verdade, eu nunca pensei que fosse ter a oportunidade de conhecer o meu pai, principalmente de um jeito tão estranho. Eu passei a vida inteira com a impressão de que meu pai biológico fosse um canalha que nunca me amou e que nunca sentiu minha falta. Claro, essa ideia foi implantada em mim pela minha mãe. Ela sempre falou muito pouco nele, e sempre muito negativamente. A história preferida dela era como eu quase tinha caído da janela do segundo andar por causa dele. Isso aconteceu quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Eu já estava andando para todo lado e conseguia facilmente sair do berço, e para piorar, ele ficava bem perto da janela. Aí um dia subi no berço, alcancei o parapeito da janela e ela estava escancarada. Nossa, quando penso que poderia ter morrido ainda criança, sinto até uma coisa ruim. Minha mãe me disse que esse acidente quase aconteceu por causa da negligência do meu pai, e que se ela não estivesse entrado no meu quarto e me pegado a tempo, eu estaria morto agora. Por causa disso, minha mãe disse: foi uma bênção para nós dois o fato de o meu pai ter ido para a prisão e ficado lá durante muitos anos. Em determinado ponto, meus pais e um amigo em comum deles abriram um negócio juntos. Deu certo. Eles não tinham muito lucro líquido, mas o fluxo de caixa era enorme. Bem, pelo menos foi o que minha mãe me contou. Eu nem consigo imaginar uma quantidade enorme de dinheiro. Enfim, o negócio faliu com a mesma velocidade com a qual cresceu. E segundo a minha mãe, foi tudo por causa das atitudes do meu pai. Ele participava de uns esquemas criminosos que tinham a ver com sonegação de imposto e lavagem de dinheiro através de transações feitas para empresas terceirizadas. Não dá para entrar em detalhes, pois não sei nada sobre esses esquemas, mas uma coisa é certa: o que ele fazia era ilegal. Quando toda essa fraude foi descoberta, meu pai tentou forjar documentos para culpar a minha mãe, mas as provas eram contra o meu pai. Então ele foi preso. Aí, minha mãe deu um jeito de se divorciar dele rapidinho e começar uma vida nova comigo. Na época, eu tinha uns 2 anos de idade. E agora, após tantos anos, eu ouço que tudo isso era uma mentira. Claro, eu não confiava muito naqueles e-mails. Mas meu pai, e à medida que fomos conversando mais, eu comecei a acreditar que era ele mesmo. Afirmou que minha mãe tentou fazer as coisas parecerem diferentes do que realmente eram. Que tudo não tinha acontecido como ela havia me contado. Só que ele ainda não podia provar. Meu pai ainda estava preso, embora sua pena estivesse quase chegando ao fim. Mas veja bem, eu não podia confiar cegamente em tudo o que ele dizia. Quando recebi outra mensagem, respondi que queria conversar sobre aquilo com a minha mãe. Meu pai me proibiu categoricamente de fazer isso e disse que era melhor eu esclarecer as minhas dúvidas com o Sr. Trunner. Ele era amigo mútuo dos meus pais, que tinha participado como sócio num negócio deles. Meu pai disse que o Sr. Trunner me contaria toda a verdade. Certa noite, quando já estava com o telefone do Sr. Trunner em mãos, me tranquei no banheiro e abri a torneira para que minha mãe não ouvisse nossa conversa, e liguei para ele. Infelizmente, aquele número já não era mais dele há muito tempo. Minha decepção aumentou ainda mais quando minha mãe perguntou por que eu estava ligando para alguém de dentro do banheiro e o que estava tentando esconder dela. Sabe, eu tinha visto isso tantas vezes nos filmes que achei que funcionava. Eu não tinha ideia de que, na verdade, a água corrente só aumentava o som. Que vacilo. Enfim, eu também tinha o endereço dele. Então no dia seguinte fui fazer uma visitinha para o Sr. Trunner. Foi aí que a minha sorte virou. A casa dele ficava no nosso bairro, então não tive dificuldade alguma para encontrá-la. Foi o próprio Sr. Trunner que abriu a porta. Assim que expliquei rapidamente para ele quem eu era, o rosto dele mudou,
e ele me levou para o quintal da casa dele. Lá, ele me convidou para sentar junto a uma mesa de jardim e foi à cozinha buscar 2 copos de suco. Só depois disso é que ele começou a contar a história. Eu não entendia por que o Sr. Trunner estava tão tenso e tão sério, mas senti que o que ele tinha a dizer era importante, e ouvi sem fazer nenhuma interrupção. O Sr. Trunner diz que uma vez os 3 abriram um negócio juntos. Minha mãe era a diretora financeira, ou seja, era ela que tinha acesso a todas as contas da empresa, entendeu? E era ela que tinha participado de todos esses esquemas ilegais para faturar mais e não pagar impostos. Mas ela não era uma ladra experiente, e as autoridades desconfiaram de alguma coisa. Só que ela foi esperta e forjou todos os documentos para incriminar o meu pai. O Sr. Trunner confirmou todas as informações que meu pai tinha me fornecido através dos e-mails. Eu fiquei confuso e perdido, mas ao mesmo tempo vi que ele não estava mentindo. Mas o que mais me chocou é que meu pai poderia ter levado minha mãe para a cadeia junto com ele, mas não fez isso, para que eu pudesse crescer pelo menos com a mãe por perto. Ele levou toda a culpa e, por isso, recebeu uma pena bastante severa. O Sr. Trunner confessou que poderia ter salvado meu pai, mas foi forçado a traí-lo, depondo a favor da minha mãe. O Sr. Trunner tinha um segredo. Os 2 filhos dele eram adotados e não sabiam de nada. Minha mãe ameaçou revelar o segredo dele, então o Sr. Trunner escolheu proteger a própria família. Eu fiquei uma fera quando ouvi essa história. O Sr. Trunner não negou sua parcela de culpa. Ele parecia estar prestes a chorar e me implorou que o entendesse. Ele não podia revelar aquele segredo para os seus filhos e agora, muitos anos depois, ele tinha medo de ser condenado por falso testemunho. Ele também acrescentou que meu pai não ia querer que eu revirasse o passado. Concordei com isso e comecei a enxergar meu pai com outros olhos. Ele era a pessoa mais nobre de todas. Eu ainda não tinha decidido o que iria fazer, mas, de novo, minha mãe decidiu tudo por mim. Assim que saí da casa do Trunner, eu vi o carro dela se aproximando. Minha mãe abriu a porta do passageiro e me mandou entrar. Eu obedeci, e ela disse que viu com quem eu estava conversando. Depois do meu comportamento estranho no banheiro, ela resolveu me seguir e agora sabia que eu estava a par do outro lado da história. Minha mãe disse que tudo isso tinha sido arquitetado pelo meu pai biológico, que tinha falado comigo com a ajuda do Sr. Trunner, e que eu tinha que entender que os 2 estavam mentindo para mim. Mas sabe, eu não gostei do tom didático que ela usou para conversar comigo. Percebi que ela estava apreensiva e com raiva. Aí, tive uma ideia. Eu perguntei se era ela quem tinha me deixado perto da janela aberta quando eu era bebê. Cara, você precisava ter visto a reação dela. Minha mãe gritou comigo, perguntando como eu me atrevia a dizer aquilo. E aí, ela ameaçou me bater, mas eu desviei e segurei o pulso dela. Tentei sair do carro, mas ela já tinha trancado todas as portas. Aí, em meio a uma discussão feia e quase partindo para a agressão física, nós chegamos em casa. Minha mãe continuou gritando e tentando brigar, mas eu segurei a mão dela, e ela dirigiu com a outra. Quando chegamos, ela finalmente me deixou sair do carro. Corri para dentro de casa e comecei a arrumar as minhas coisas. Eu estava disposto a sair de perto daquela mulher horrível imediatamente e para sempre. Minha mãe desconfiou que eu faria isso e me trancou. Primeiro dentro de casa, depois no meu quarto. Eu me tornei prisioneiro dentro da minha própria casa. Felizmente, ela não desconectou a internet na hora. Então, entrei em contato com meu pai e pedi um conselho sobre o que deveria fazer naquela hora. Por falar nisso, ele confirmou minhas suspeitas sobre o episódio da janela. A culpa era mesmo da distraída da minha mãe. Meu pai me aconselhou a fugir e ficar na casa do Sr. Trunner. Minha mãe não iria lá para me buscar, pois ainda tinha medo de que seu antigo sócio tivesse alguma prova contra ela. E o Sr. Trunner devia muito, tanto ao meu pai quanto a mim. Então, não podia se recusar a me abrigar. E aí meu pai disse que seria solto daqui a 4 meses, quase no mesmo dia em que eu farei 18 anos. Como eu escapei? A resposta é óbvia. Eu pulei da janela do meu quarto. A mesma da qual quase caí um dia por causa da minha mãe. Agora, eu moro com o Sr. Trunner e espero ansioso pelo dia em que finalmente conhecerei meu pai. Obrigado por ter ouvido a minha história. Deixe um joinha, caso ela tenha lhe emocionado. E